Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vou começar a leitura de hoje para a gente dar uma serenada, né? Do livro Seara dos Médiuns, Palavra. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. O glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra dessa maneira é semelhante fator indutivo na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente a ideia e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar que nos facilita a comunhão com outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade. E a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governe a própria emoção e pronuncie a palavra que instrui ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provação do mal te instigue a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes a culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daquele que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendemos assim a calar toda a frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Então, elevemos o nosso pensamento até Deus, até Jesus, até a espiritualidade amiga, que nos coordena, que nos dirige, em especial os desta casa, os da reunião de hoje, que já prepararam com tanto carinho esse ambiente, e as pessoas que vão falar para nós do tema de hoje, que eles possam ser iluminados e que todos possamos ter a luz para recebermos as palavras e saibamos guardar e trabalhar com elas, que assim seja. Gente, hoje é sobre trabalhos práticos na Casa Espírita. Quem vai falar é o Antônio, a Marlene e a Silvia. Quem vai começar é o Antônio. Boa noite e bom estudo. Boa noite, pessoal. Então, vocês vejam que nós já caminhamos
bastante, né? Estamos terminando, quase terminando, a primeira etapa do nosso COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, né? E trabalhos práticos na casa espírita. Então, nós estamos estudando, nos preparando, para quê? Justamente para participarmos de um grupo, né? Essa é a meta nossa, né? Porque esse estudo vai desaguar nisso, que na verdade nós já somos um grupo, nós já somos, né? Estamos aprendendo a nos harmonizarmos, estamos aprendendo como se comporta num grupo mediúnico, né? E nós sabemos que uma das coisas básicas que Kardec nos deixou, fruto da sua observação durante lá os 19 anos que ele trabalhou, pesquisou, observou, né, na doutrina, no seu trabalho, é que é necessário, na formação de um grupo, é necessário que haja harmonia, homogeneidade, né? Isso são coisas básicas. Por isso que nós nos identificamos muito com esse critério adotado pela casa, que é fazer o COEM, né, que é um curso de 2 anos, para poder participar de qualquer atividade prática, onde a mediunidade é usada, né? Então, em todos esses trabalhos práticos, a mediunidade é usada, né? Então, nós nos identificamos por quê? Porque prepara, a pessoa se torna mais consciente, um trabalhador consciente, tanto das obrigações morais, dos deveres, do compromisso para com o trabalho, quanto do entendimento da parte teórica, da parte científica, da parte filosófica, né? E vejam só, quando se fala em doutrina espírita, nós lembramos lá, né, que ela surgiu através do aparecimento do fenômeno das mesas girantes, né? E aí Kardec vivenciou por algum tempo, um tempo até rápido, a parte de fenômeno. Foi muito rápido, né? Porque em 2 anos, 2 ou 3 anos, já saía o Livro dos Espíritos, né? Mostrando assim a filosofia da doutrina espírita, né? Então o fenômeno levou à filosofia, né? Agora, depois, a filosofia vai levar à prática, né? Vai levar à prática. Então, todos esses trabalhos práticos, que cada um de nós aqui vamos comentar um pouquinho, para não ficar muito maçante, todos esses trabalhos são voltados para o atendimento às pessoas necessitadas, né? No tocante aos problemas espirituais, né? A obsessão, aos desequilíbrios emocionais, né? A harmonização, passar orientação de convivência, de relacionamento, que é
vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles de todos nós, né? O saber conviver. É aí que a gente, a maioria dos problemas, se não todos, estão nessa área, né? Tanto é que Jesus veio e especificamente para trabalhar isso daí, né? Tanto é que ele resumiu tudo no maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, na verdade, nós como trabalhadores e também necessitados ao mesmo tempo, atendendo outros necessitados, né? E o necessitado que atende um outro necessitado, ele está resgatando seus débitos, né? Ele está adquirindo créditos para o futuro, né? Então, na verdade, nós estamos num trabalho de aprimoramento das nossas relações, né? Muito bem, mas para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu vou chamar a Marlene, que ela vai começar a abordar sobre atendimento fraterno e depois irradiação. Cadê a dona Marlene? Dona Marlene, faz favor. Faz favor, use esse microfone aí. Viu? Então tá. Boa noite a todos. Bom, vocês devem estar pensando assim, mas para que falar isso agora, né? Sobre as atividades? Porque, na realidade, aqui na casa, no Grupo Espírita Luz e Amor, nós falamos que o COEM é a porta de entrada para todos os trabalhadores. É assim que as pessoas começam a trabalhar, nesta casa. Por quê? Porque nós entendemos, conforme as orientações dos espíritos, que desde que você começa a conhecer e estudar a doutrina espírita, você tem que trabalhar. Nós não podemos, somos aprendizes sempre, mas temos que começar a trabalhar logo que nós já temos, vamos dizer assim, um mínimo de conhecimento, né? Porque é claro que só com o estudo do COEM é o mínimo do conhecimento, mas nós já podemos trabalhar. E por isso que hoje, então, nós já começamos a fazer a apresentação de todas as atividades, porque nós estamos contando que todos vocês serão trabalhadores desta casa. Ainda que, eventualmente, alguém já tenha até vindo assim com a intenção apenas de conhecer, de estudar, e não vai ficar aqui, tudo bem, né? Outros também, pela trajetória e pelas suas próprias escolhas, não ficarão aqui para trabalhar. Mas nós estamos entendendo que todos que quiserem serão trabalhadores. Então, vamos ver quais são essas atividades, os objetivos, e, eventualmente, cada um também já pode ir pensando, né? Eu me enquadro aqui, eu gosto disso, posteriormente eu tenho vontade de trabalhar nesta seara. Bom, então nós vamos começar pelo atendimento fraterno, que é uma das atividades da casa e que precisa, assim, de atendentes. Nós temos alguns, ainda não temos muitos atendentes, porque é uma tarefa que, às vezes, algumas pessoas não se enquadram. Então, vamos ver como é que ela funciona. O atendimento fraterno é uma orientação da USE estadual. Para quem não sabe, a USE estadual, ela é a União das Sociedades Espíritas, no nosso caso aqui, do Estado de São Paulo. Em todos os estados do nosso país tem as federativas, que são aqueles órgãos que não é que vai dirigir o movimento espírita, não é isso, porque nós sabemos que o movimento espírita ele não tem hierarquia, não tem mando, né? Mas esses órgãos, eles checam, eles estudam, eles fazem propostas, eles sugerem, eles orientam, né? E
muitas delas você pode aceitar, outras não. Quase sempre, quando eles sugerem, é para o grupo também ir aparando as arestas e se adequar à casa espírita que frequenta. Então, esse atendimento fraterno é a sugestão da USE do Estado de São Paulo. Faz praticamente uns 11 anos que nós, quando ainda nós estávamos na sede anterior, que nós vimos essa proposta da USE e nós começamos a estudar, um grupo aqui da Casa Espírita, nós começamos a estudar sobre atendimento fraterno e já abrimos essa frente, né, vamos dizer assim. Ela consiste no quê? Como vocês sabem, a dor campeia, né? Em todos os casos, em todos os lares, e ela está aí. E a Casa Espírita, um dos objetivos dela é acolher aquele que sofre. Não é só isso, mas é acolher o que sofre, é dar orientação, né? Por isso que a gente fala que a Casa Espírita é um templo, porque é um lugar onde nós oramos, onde nós entramos em comunhão com Deus. É uma oficina, porque é um local de trabalho, mas é uma escola, é um educandário e é um pronto-socorro. E como pronto-socorro, o atendimento fraterno está para isso também. Nós vamos acolher aquelas pessoas que precisam de ser acolhidas. Ou porque está passando por um momento de dificuldade pessoal, ou familiar, ou uma doença física, ou uma doença de ordem mental, espiritual, enfim. O atendimento fraterno consiste no seguinte: ele não é um confessionário, porque na época que a USE fez essa proposta, eles deixaram bem claro isso, e às vezes outras pessoas também do movimento espírita às vezes fazem essa crítica, né? Mas ele não é um confessionário. A pessoa não vem aqui para falar das suas dores e ninguém aqui vai absorver dos pecados, né? Absolver dos pecados, não é isso. O atendimento fraterno, o atendente é aquela pessoa que vai ouvir a criatura que está passando pelas dificuldades. Não vai dar conselhos. Por quê? Porque nós sabemos que o conselho por si só, ele não tem muito significado se ele não cai na alma da pessoa. Mas através de um diálogo bem estabelecido, a pessoa pode fazer reflexões, né? Porque se é um diálogo, você vai entabular aquele diálogo de maneira que ele seja reflexivo. E todo diálogo reflexivo vai fazer o outro pensar e, às vezes, mudar as possibilidades da sua existência. Então, ele tem, num primeiro momento, esse objetivo. Agora, feito o atendimento fraterno, nós vamos preencher aquela fichinha que vocês já conhecem aqui, já viram, alguns já preencheram, outros já estão vivenciando na irradiação. E aí nós vamos passar o nome daquela pessoa que passou pelo atendimento, pela triagem espiritual, que consiste em mais ou menos 2 médios, a pessoa que dirige, fala o nome e tal, o caso, e a equipe espiritual, que no momento do atendimento, segundo a orientação dos próprios espíritos, e normalmente também quando nós agendamos um atendimento, às vezes você faz meio de chofre, né? Que às vezes a pessoa chega de repente aqui, você não vai falar, não, vem amanhã. Mas, normalmente, quando ele é agendado, já entra em sintonia e oração, e a equipe espiritual vai participar do atendimento. Quando eu falo participar, não é via mediúnica, não. Vai participar, né, naquele momento para fazer o diagnóstico daquela criatura que está sendo atendida. E aí a equipe espiritual depois, no momento da triagem, agora sim via mediúnica, vai dar orientação, não orientação é para fazer isso, aquilo, vai indicar, melhor dizendo, o tratamento pelo qual aquela pessoa vai passar. Que tratamentos nós temos aqui na Casa Espírita? Tem a irradiação, que agora mesmo eu vou falar, tem o pronto-socorro, tem o socorro, tem a desobsessão, tem o passe magnético, tem os estudos, né, que nós orientamos, tem a terapia solidária,
Então, a equipe espiritual vai indicar o tratamento para essa pessoa. Então, o atendimento fraterno tem esse objetivo. Então, já fica aí, para quem não conhecia o tratamento, quando vocês sabem que uma pessoa está necessitada, né, de um socorro, de um acolhimento, nós fazemos isto. Também, às vezes, não é que a pessoa esteja necessitada de algum socorro espiritual, mas ela quer conhecer a doutrina espírita, ela quer conhecer a casa. Então, ela pode também passar pelo atendimento e nós vamos fazer a orientação das atividades, que no caso a pessoa pode participar, né? Porque uma pessoa que chega sem ser pelo COEM, ela não participa de reunião mediúnica, que são privativas. Mas nós temos, todos os dias, nós temos atividades públicas aqui. Todos os dias, com evangelho, com passe, outras atividades, estudo das obras de André Luiz, o grupo de Joana de Ângeles, né? Então, nós temos atividades aqui todos os dias. Mas, basicamente, o atendimento fraterno é esse. Como o nome fala, né? É um atendimento rápido para atender a pessoa. Alguém quer fazer alguma pergunta, assim, sobre o atendimento? Ou ficou claro? Podemos... É simples, né? É simples assim. Eu acho que... Fala, pode falar. Ah, sei. Uhum. Isso. É bem semelhante, que nós temos também uma companheira que participa conosco, que foi até uma das pioneiras quando nós começamos a estudar, para nos preparar, ela participou conosco, e na época ela fazia... Tem essa da que só o tratamento espiritual resolve o problema dos outros. Às vezes é caso médico, clínico, né? Pode falar. Ah, tá. Faz também. Faz também. Se vem uma pessoa, né, que ela está precisando de recursos materiais, nós encaminhamos também. Faz também. Já atendemos, engraçado que não, nós temos as famílias que nós atendemos, elas não são famílias que a gente atende permanentemente, porque nem é a proposta, né, dos grupos que atendem. Então, nós procuramos ter orientação de assistente social para não fazer isso indefinidamente. As nossas famílias são cadastradas, elas são visitadas. Quando a gente se compromete a atender 1, 2 anos, depois encerra. Então, normalmente, os nossos assistidos não vêm via atendimento fraterno, mas já tivemos casos. Já tivemos, viu? Já tivemos, sim. Pronto sobre isso? Então, fica aí um trabalho, né, que eu sei que às vezes algumas pessoas se identificam, e naturalmente, claro que se a pessoa se identificar, depois vai passando sempre por um processo de treinamento. Porque você precisa ter um processo de treinamento, porque você vai lidar com dores, com perdas, com dificuldades. Não, se você não estiver em condições de fazer isso, não pode, né? Bom, a irradiação, que compete também a mim falar. A irradiação, praticamente todas as, assim, não vou falar todas, mas jogando assim, uns 80% dos casos que são trazidos para a triagem, a espiritualidade indica irradiação. Porque mesmo quando indica desobsessão, às vezes vem junto uma irradiação, um socorro espiritual vem junto uma irradiação.
E no mínimo, a pessoa vai receber o tratamento da irradiação. Vocês já estudaram sobre a irradiação, já estão participando, já sabem como é. Então, não tem nem muito o que eu falar. Tudo que eu falar aqui vai ser redundante, mas é importante aqui hoje. A irradiação é um processo de oração ou passe à distância. Então, todas essas fichas que estão com, né, que vocês participaram, que estão nos grupos que vocês participam, vamos dizer assim, são casos concretos, não tem nada simulado. São pessoas ou que elas mesmas pediram, ou alguém que pediu por elas. E foi indicado. Essa ficha da pessoa que é indicada para a irradiação, ela vai ficar 5 reuniões. Portanto, dá mais de um mês, no mínimo. Pode ser que, às vezes, a ficha volta para a triagem, porque todas as vezes que termina o ciclo, volta para a triagem. Vai pedir orientação novamente. Às vezes, a espiritualidade fala mais um bloco de 5, né? Ou, às vezes, da irradiação vai para outro caso, mas, no mínimo, 5 vezes. O que significa isso, gente? A pessoa fica um mês em tratamento. No mínimo, né? Tratamento em reunião. Um grupo orando por ela. Um grupo de encarnados, naturalmente com um grupo de desencarnados. Sem contar que depois da reunião, é claro que a equipe espiritual está trabalhando aquele caso. Né? Porque eu estou falando assim do que eu entendo, de algumas orientações que a equipe espiritual já deu, mas eu acredito muito nisso, que a ficha que está conosco aqui, na dimensão espiritual também ela existe, com a equipe espiritual, e que eles trabalham muito mais do que nós, isso não resta dúvida. Né? Nós já tivemos alguns casos que, assim, às vezes por um deslize nosso, né, porque os humanos cometem isso muito, ou às vezes você arquiva, já aconteceu, assim, poucas vezes, mas já aconteceu de arquivar uma ficha sem ela estar em andamento, aí a pessoa vem e acaba dando uma dica e pergunta, e ela mesma já fala que melhorou. Aí, às vezes, o Antônio Carlos fala, nossa senhora, deixa eu voltar essa ficha que nem tinha ido. Mas a pessoa já dá, assim, o feedback de que ela melhorou, que teve... E aí, é claro, a gente sabe que essa hora foi a equipe espiritual, né, que trabalhou. O que acontece também é o seguinte, a nossa fila, se a espiritualidade fosse esperar a nossa fila, demora uns 3 meses para a irradiação entrar num trabalho de grupo. Mas acontece que quando faz o pedido, a espiritualidade já toma providência para ir lá naquele caso. E muitas vezes, às vezes fez a fichinha ali, deu o nome. Daí uma semana a pessoa volta para agradecer. Fala, vim agradecer, mudou da água para o vinho. Aí eu vou lá ver, nem entrou no grupo, né? Então, é o que a Marlene falou, a realidade lá é outra, né? O atendimento, que para eles lá não tem fila. Atendimento é imediato. Mas isso não significa que nós não, assim, nós buscamos com toda seriedade levar esse trabalho, claro, né? Senão vem puxão de orelha também para nós. Mas eu estou dizendo assim, mais para dar aquela segurança de que a equipe espiritual, que claro está muito acima de nós, né? Numa dimensão de seriedade, de responsabilidade, que realmente isto acontece. Porque senão, às vezes, você fala, então estou contando só com o apoio dos encarnados. Também, dos encarnados também. Né? Quantas vezes que eu participo de um grupo de irradiação, que às vezes eu fico sabendo de algumas coisas fora, né? Ou de um desencarne, ou de uma doença, que sem eu conhecer a pessoa, essa ficha já estava num grupo que eu participei, igual que eu falei para vocês, um mês, eu memorizei aquele nome, eu doei para aquela pessoa e a gente nem conhece. É muito interessante isso.
É um trabalho, assim, realmente muito gratificante. Muito gratificante. Por quê? Porque todos nós nos empenhamos para doar. E vocês já estão tendo essa experiência, né? Que vem o nome de uma criatura, seja doença física, seja o desencarne, às vezes de uma maneira súbita, a gente se coloca como se fosse uma criatura que faz parte da nossa intimidade, né, do nosso relacionamento. E se você fica, porque por enquanto vocês estão vendo fichas bem avulsas, mas se você participa de um grupo de radiação, aí durante um mês você ouve aquele nome, no fim parece que é uma pessoa da sua intimidade mesmo. E é mesmo, né? Porque é um irmão nosso. E é muito interessante isso. Então, estou, assim, dizendo para convidar vocês, né, posteriormente, a fazer parte de grupos de radiação, que nós temos quanto aqui? Quantos? Nós temos 6 grupos. E eu participo de um grupo, que é segunda-feira, que é, assim, o primeiro, desde que nós fizemos o primeiro COEM, há 36 anos. A idade do Tony, do meu filho mais velho. 36 anos. Então, o primeiro grupo, ele começou há 36 anos e está aí, né? Quantas pessoas certamente já foram beneficiadas, mas eu acredito que os que são mais beneficiados são os que participam, né? Porque é um momento de recolhimento, de ajuda. Fala, bem. Isso. Ótimo você me perguntar isso, que era para eu falar e esqueci. Olha, o ideal é até esse. Mas como aqui nós temos 6 grupos, às vezes assim no dia não dá para você falar para a pessoa, porque às vezes não dá para você, né, o Antônio Carlos que faz todo esse agendamento, às vezes não dá para saber exatamente em que grupo que a pessoa vai passar por esse tratamento. Porque são 120 Mas fichas. sempre, quando eu atendo as pessoas, né, que são, vamos dizer assim, os meus atendidos, e eu procuro saber, eu falo, olha, você vai passar por um processo de tratamento, tal dia, busque sintonizar todos os dias essa hora que ajuda. Mesmo na triagem, quando eu atendo a pessoa, eu falo, olha, tal dia seu nome vai ser triado, tal hora e tal dia. Procure sintonizar que ajuda. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. Mas o ideal realmente é Mas isso. o melhor é ver, acompanhar a pessoa, o paciente. O melhor termômetro é o próprio paciente. Você acompanha ele. Se ele melhorou, se ele melhorou. Se você puder falar, ele ajuda na hora, né? Só que não dá assim para avisar, porque são 120 nomes por mês. Vai ficar difícil. Bom, então em radiação também é isso, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Isso já está bem na prática de vocês, né? São 20 pessoas, cada grupo. Na realidade não são 20, são 19, porque a última ficha nós deixamos para vibrar assim, ou pela paz mundial, ou se está acontecendo alguma catástrofe ou no mundo, assim, nós colocamos. E aí nós dividimos em 5 blocos. Não, a gente coloca 20 fichas, contando essa de caráter geral, e divide em 5 blocos. Então, por exemplo, eu faço 5 irradiações, dou uma paradinha, faço uma leitura. Porque aí é a hora da pessoa também relaxar um pouquinho, porque é um trabalho árduo. Você vibrar para 20 pessoas, praticamente 1 hora, aí faz uma leitura, dá tempo da pessoa, faz mais 5, outra leitura, mais 5, outra leitura, mais 5. Aí varia. Às vezes a gente começa com um grupo de 15, 20, vira 5. Mas onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali estarei, né? Mas aí varia, viu? Bom, é isso aí, gente. Eu passo para a Sílvia ou para você? Antes de chamar a Sílvia,
dentro aí desse assunto das irradiações, o primeiro encaminhamento assim para trabalho que nós fazemos é a irradiação, né? Então nós temos 6 grupos de irradiação e quem quiser participar, quem quiser já trabalhar, pode, depois me procura, eu vou falar os horários, a gente vê aí a disponibilidade. Até de imediato, nós estamos precisando, no horário de sábado, às 15h30. Tem um pessoal até que alguns vão viajar. Se alguém tiver disponibilidade para sábado, 15h30, já poderia vir nesse sábado. Quinta-feira também às 2h. Não, mas depois a gente vai dar... Eu estou falando assim, geral, e mais dessa necessidade do sábado. Porque tem grupo segunda-feira, tem 2 grupos segunda-feira, um das 7 às 8, outro das 8 às 9. E quinta-feira, às 14 horas, né? Tem sábado às 15h30 e tem domingo às 8 da manhã e às 17 horas. Domingo tem 2 grupos, às 8 da manhã e à tarde às 17 horas. Tá? Silvia? Falar do passe. Eu vou falar. Aí você chama a gente para trabalhar. A gente chora. Aqui não falta serviço. Então, dando prosseguimento ao que a Marlene está comentando, existe um outro trabalho na casa que também é orientado pelos espíritos, os espíritos mentores da triagem, chamado pronto-socorro, né? Pronto-socorro, que tipo de trabalho é esse? Esse é fácil de vocês guardarem, que é o trabalho que a gente está fazendo hoje, né? Mediúnico, que a gente está iniciando. Então é o seguinte, a gente pega 5 fichas da irradiação, num primeiro momento, a gente faz uma leitura, uma prece, depois faz a irradiação para 5 fichas. E depois a gente abre para comunicações mediúnicas. Aí a pessoa já vai acontecer a comunicação dos espíritos via psicofonia, e algumas vezes, algumas criaturas já levam o papel também e psicografia. Os espíritos que comunicam ali são espíritos necessitados, espíritos enfermos, espíritos às vezes confusos, são espíritos que estão nesse estado de necessidade, e não necessariamente aqueles espíritos endurecidos. São espíritos muito mais necessitados do que espíritos endurecidos, certo? E esse é o primeiro trabalho que a gente faz, mediúnico, quando a gente sai do COEM. Então, quando a gente sai do COEM, que terminou o COEM, que a gente montou um grupo mediúnico de comunicação mediúnica, os médiums vão trabalhar num pronto-socorro. Porque são recebidos aí espíritos de vibração fluídica mais leve. Então, o médium tem mais facilidade de entrar em contato com esses espíritos. É menos difícil, menos traumático fluidicamente para o médium receber esse tipo, o médium iniciante receber esse tipo de espírito, né? Nós temos 4 grupos, né, Antônio, de pronto-socorro na casa. Esse pronto-socorro, a gente costuma dizer que é transitório, esse grupo de pronto-socorro. Porque o grupo de pronto-socorro, recém-saído do COEM, todo mundo que sai do COEM, que vai trabalhar na mediunidade ostensiva, ele vai trabalhar num grupo de pronto-socorro. Ele é transitório por quê? Porque conforme o médium vai
treinando, vai educando a sua mediunidade, vai recebendo os espíritos, vai conseguindo maior harmonização entre o grupo, maior harmonização com os espíritos mentores. Esse grupo se transforma em grupo de socorro, que é um outro tipo de trabalho que a gente faz também na casa espírita, né? Que primeiramente, aí ele modifica esse trabalho. Que jeito que é feito esse trabalho? Esse trabalho é o seguinte: a gente leva uma ficha só, né, no princípio, no início, no começo, para fazer o tratamento de socorro. Então é feita uma leitura, uma prece, e a gente cita o nome daquela criatura, daquela ficha ali, né? E vamos trabalhar, a gente faz o pedido para os espíritos mentores que a gente vai trabalhar para aquela criatura necessitada, que está citado o nome na ficha, e para todos os espíritos que ali estiverem necessitando juntamente com ela. Posteriormente, a gente coloca até 2 fichas para trabalhar. Mas qual é a diferença do pronto-socorro, por exemplo, para uma desobsessão que o Antônio vai falar, que é uma comunicação de espírito? De novo, são espíritos também necessitados. São espíritos que estão envolvidos em conflitos, mas em conflitos, vamos dizer assim, mais suaves com aquelas criaturas. Então, não são espíritos tão endurecidos, não são espíritos que às vezes passam por deformações perispiríticas, que tudo isso são espíritos que estão em estado mais grave, vamos dizer. Quando a gente vai trabalhar com a desobsessão, a gente trabalha com espíritos mais arraigados ao mal, mais inferiorizados nesse sentido. E o socorro não. São espíritos que às vezes teve conosco um conflito qualquer que não foi resolvido, que não necessariamente de ódio, né? Algumas vezes de mágoa, às vezes de paixão exacerbada. Muitas vezes a gente imagina que só o ódio move as pessoas. E muitas vezes nós recebemos aqui espíritos no trabalho de socorro que nutriram um pelo outro, foram apaixonados, aquele amor doentio, né? Amor nunca é doentio, aquela paixão cega que eles não conseguem se distanciar. Então um fica preso ao outro. Então é esse tipo de espíritos com quem a gente trata. Então é um trabalho dirigido. A gente pega essas fichas de onde? Passou primeiro lá no atendimento fraterno, foi para a triagem e foi orientado esse tipo de tratamento. Às vezes é orientado a irradiação, às vezes já é diretamente o pronto-socorro, às vezes já é diretamente o socorro e às vezes diretamente a desobsessão e o passe e assim por diante. E às vezes eles vai passando por todas as escalas. Passa primeiro pela irradiação, depois vai para o pronto-socorro. Quem vai direcionar isso são os espíritos da triagem, os espíritos mentores da triagem. Eles que fazem a indicação do tratamento. Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz, é essa separação. Todos os trabalhos são importantes, porque a dor é de quem está sentindo. Às vezes a dor de quem traz um problema que para a gente é pequeno, mas para a pessoa é insuportável, né? Então, a gente trata igualmente, da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma doação e a mesma fraternidade, todas essas criaturas e todos esses tratamentos. Não quer dizer que a irradiação seja um tratamento menor que a desobsessão, porque muitas vezes os casos são resolvidos com a irradiação, não havendo necessidade de ir para depois, porque depende de cada espírito, do despertar, do nível evolutivo de cada espírito. Então, aqui essa escala que a gente está fazendo, que nem é uma escala, mas é um tipo de tratamento, não quer dizer que um seja mais ou menos que o outro. Claro, desobsessão eu queria passar por uma desobsessão, porque é o forte da casa. Não, o forte é o que você necessita.
O forte é o que você precisa naquele momento, né? Porque os espíritos estão todos aqui para serem trabalhados. Essa divisão que a gente faz, eu acho que é muito mais para a gente mesmo, para a gente poder trabalhar, para nós médiums podermos trabalhar com segurança. Porque a gente pôr um médium iniciante, inseguro de sua mediunidade, trabalhar com espíritos arraigados ao mal, espíritos vingativos, espíritos que têm uma vibração perispiritual difícil, às vezes o médium não consegue, vai acarretar muito sofrimento para o médium. Então a gente vai treinando assim, nessa forma, escalando, né, esses tipos de trabalho, vai treinando a nossa mediunidade. Eu acho que é muito mais pela caridade dos espíritos protetores, porque todo mundo é atendido de igual maneira. Eu acho que é isso aí, Antônio. Agora posso passar. Oi, pois não. Certo. Olha, o pronto-socorro, você observa bem que o pronto-socorro, a gente abre a porta, é o pronto-socorro mesmo, para qualquer espírito que estiver necessitando naquele momento. Não foi citado nenhum nome. A gente fez só o trabalho de irradiação. A gente abriu, leu as 5 fichas, fez a irradiação, fez um trabalho. Depois a gente abre para a comunicação dos espíritos. Espíritos quaisquer que estejam necessitando naquele momento. Então, não quer dizer que haverá comunicação do espírito X, Y, Z, ou aqueles espíritos que estão na ficha. Pode ser o das fichas ou não. Então, às vezes comunicam o espírito da ficha que a gente leu de irradiação. E às vezes não, às vezes é um espírito anônimo que não tem envolvimento nenhum com aquelas fichas que foram lidas. Agora, o socorro, a gente lê um nome. Então, a gente vai trabalhar para aquela criatura trouxe um problema, Dona Maria, ela está com um problema de harmonização familiar, então nós vamos trabalhar para Dona Maria, encarnada, e todos os espíritos que estiverem envolvidos nessa desarmonização que ela está em família. Aí, a partir daí, as comunicações que vão chegando são específicas deste caso. A diferença é esse. Por isso que é uma ficha só, ou 2 quando muito. Porque o trabalho é 1 hora. Então, a gente trabalha meia hora com um nome, aí comunicam espíritos relacionados com aquela ficha que eu li. Mais ou menos meia hora. Às vezes, a gente começa com uma ficha só, e as comunicações se prolongam por 40, 50 minutos, não dá tempo de fazer outra. Entendeu? Então, no máximo 2 fichas, porque é o que a gente precisa. Mas os espíritos mentores, os espíritos da casa, a gente sempre fala isso, dá a impressão que a gente deixa tudo por conta deles. Não, é porque eles são muito exigentes e eles trabalham muito bem. Então, geralmente, quando a gente põe lá 2 fichas, a gente abre para a primeira ficha, 30 minutos, dá comunicação, bastante comunicação, depois vai raliando, a hora que vai dando 25 minutos, a gente percebe que já vai ficando o silêncio, aí a gente conversa com o médium, podemos passar para outra ficha, está percebendo mais alguma comunicação? Não, aí fica aquele silêncio, até os médiuns falam, não, está tudo silêncio, tudo fica tranquilo. Aí a gente cita o outro nome, aí começa tudo de novo. Então, é nesse sentido. A apometria, conforme a gente vê nos livros escritos, aquelas contagens, aquela maneira de fazer a apometria, não. Mas a gente faz essa desobsessão que a gente fala específica, que a gente cita o nome da pessoa, trabalha especificamente para aquela pessoa e a gente faz o desdobramento, sim. Só que a gente não... O desdobramento... A apometria em si, não.
A gente faz um desdobramento também, mas aí é para onde que necessita, a gente não encaminha esse médium vai para tal lugar, aquele médium vai para o outro. Quem conhece a apometria sabe que é um trabalho bem específico de desdobramento, que o médium tem que ir para um lugar ou outro, então a gente não faz esse tipo de trabalho. A apometria, não. A gente faz desobsessão específica que é feito dessa maneira. A gente faz especificamente para uma pessoa e a gente trabalha com desdobramento consciente também. Né? E que é facultativo. O médium desdobra ou não. Se não há necessidade, se ele não sentiu, é bem livre mesmo. Ostensiva? Todos nós poderemos trabalhar em reuniões mediúnicas qualquer. Quem vai trabalhar como médium tem que ter uma mediunidade ostensiva, como médium ostensivo. Então, ele tem que ser psicofônico para receber. Mas aquele que não tem nenhuma mediunidade ostensiva, mas que gosta de fazer a sustentação, o suporte, tem uma boa concentração, ou que gosta de dialogar com os espíritos, ele pode trabalhar na mediúnica. Inclusive, todos nós que aqui estamos, seremos encaminhados, quem desejar, para trabalhar numa reunião mediúnica. Médium ostensivo ou não. Médium psicofônico, que psicografa, médium que vai ser esclarecedor e aquele que vai aplicar o passe. Certo? Então, todo mundo tem que tem capacidade de trabalhar numa reunião mediúnica. Para receber espírito tem que ser ostensivo, porque senão não recebe espírito. Mais algum? Agora o Antônio vai dar prosseguimento. O pronto-socorro, gente, como a Silvia disse, ele já começa no COEM. Só para que ele vai se configurar plenamente como pronto-socorro quando iniciar as comunicações, que vai ser o ano que vem. Entenderam? Que o pronto-socorro tem 5 fichas, vai fazer 5 irradiações, até 2 minutos cada caso, né? São 2 minutos para cada caso. E nesses 2 minutos, gente, às vezes vocês falam, mas só isso? Isso pode ser feito até cirurgia, né? Agora, tudo aqui é gradativo. Tudo é gradativo. Vejam bem, vocês ficam 2 anos no COEM. Depois mais 2 anos no pronto-socorro. Porque, geralmente, depois de 2 anos de pronto-socorro, já terminou outro COEM. Aí o que a gente faz? A gente remaneja aquele grupo, por isso que a Silvia falou que é transitório. Tudo é preparação, o objetivo é chegar lá na desobsessão, né? A gente remaneja para fortalecer os grupos de desobsessão, né? Porque nós temos 12 grupos de desobsessão, 12 grupos, e nós temos que dar manutenção nesses grupos. No início, aqui quando nós implantamos essa sistemática, porque quando era lá no centro, pequenininho, não tinha tanto grupo, né? Mas aqui que houve mais espaço, nós começamos a fundar, criar grupo. Mas chegou um momento que os espíritos falaram, agora você dá um tempo, já está bom. E de fato, os COENs têm servido para manter esses grupos, para manter. Por que manter? Porque as pessoas podem sair por vários motivos. Elas podem sair por vários motivos. Um deles é desencarne, outro, trabalho, outro, escola, faculdade. Entenderam? Então, a gente tem que estar atento
e sempre acompanhar os grupos, ver quem está saindo, como é que estão os grupos. Tem que gerenciar isso daí. Nós temos que gerenciar isso daí. Certo? Então, a coisa assim, como vocês estão vão ter 2 anos de COEM. Depois, mais 2 anos em pronto-socorro. Só que daí, às vezes, 6 meses, a gente já coloca uma ficha de socorro dentro desse grupo de pronto-socorro, para ir treinando as pessoas. Elas vão ficando mais seguras, né? Vão exercitando mais a mediunidade, vão melhorando ali na lida com o fenômeno, com a sua mediunidade, vão ficando mais traquejadas, mais adquirindo experiência, né? Então, vão ficando mais tarimbadas, vai engrossando o couro para poder chegar na desobsessão, né? E quanto à desobsessão, minha gente, é aqui nesse setor, nessa área, que a doutrina espírita mostra a grande contribuição que ela dá nos tratamentos obsessivos, né? Porque quantos e quantos casos chegam às vezes, né? A pessoa vai nos médicos, vai na medicina e tal, e não resolve. Então, quantos casos a gente tem? A pessoa está sentindo isso, aquilo, sem diagnóstico médico, sem diagnóstico médico. Então, tem muito disso. Agora, o tratamento da obsessão não é também somente a desobsessão. Não é só o trabalho mediúnico. Por quê? Porque nós temos que orientar a pessoa, né? Se não houver a mudança da pessoa, também fica difícil. Porque você afasta, né? A espiritualidade afasta os espíritos, encaminha, orienta. Eles são tratados com amor. Então, são tratados com amor. Nos trabalhos de desobsessão, o tratamento é feito com amor. Essa é a orientação de Allan Kardec dentro da doutrina espírita, né? Então, nós temos também, ao mesmo tempo, que passar a terapia espírita para a pessoa. E o que é a terapia espírita? É a reforma íntima, é a prática da caridade, é a mudança de hábitos. Já está na reforma íntima, né? É implantar o evangelho no lar, né? São essas coisas, tudo aquilo que vai levar a pessoa a mudar a sua conduta. Então, na verdade, a cura está com a pessoa, a cura profunda, porque o resto é paliativo. O resto é para aliviar, né? Agora, a pessoa, para participar do trabalho de desobsessão, realmente ela precisa ter uma certa experiência, uma certa convivência, né? Porque os casos são mais graves, né? Nós já sentimos, assim, aqueles contrários à pessoa, porque se ela está em obsessão, é porque ela adquiriu dívida. São pessoas que estão cobrando aquele mal que ela praticou contra elas no passado. É uma cobrança, né? Por isso que também nós não podemos colocar o obsessor como um vilão da história. É um irmão
necessitado, né? Que necessita orientação, necessita esclarecimento. Então, na desobsessão, gente, nós vamos precisar de técnicas, assim, de doutrinação com mais experiência. E essa experiência vai sendo adquirida nesse tempo aí, né? E às vezes nem esse tempo, 2 anos de Coen, 2 anos lá no pronto-socorro, nós vamos aprender a vida inteira, né? Nós estamos aí há 36 anos, mas cada dia você está aprendendo. Você está... Até eu comentei com a Marlene, eu fiz uma doutrinação, ela estava como médium, e eu percebi que eu fui um pouquinho, né, melhor ali, tratei o espírito. Você vê, então a gente está sempre aprendendo. Porque com o tempo, a maneira de você conversar, de você lidar, vai melhorando. Você vai ficando mais seguro, você vai adquirindo tato, traquejo, tirocínio. Nunca vai ter uma aula de... O estudo de doutrinação já começou, né, Silvia? Porque nós já estamos estudando a identidade dos espíritos, já está sendo estudado. Mas vai ter uma aula específica sobre doutrinação, né? Vai ter uma aula. Mas só essa aula também não pode não bastar, não pode não ser suficiente. E nós vamos adquirir a performance na prática com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Então nós temos que distinguir ali na doutrinação, na desobsessão, se o espírito que está perturbando lá a pessoa, se ele está sendo mandado, se ele foi mandado, ou se ele tem a ver diretamente alguma coisa com o caso. A maioria das vezes, eles são mandados, porque os que pedem, geralmente, não vão na frente. Às vezes eles comunicam, tal, né? Quando eles sentem assim que o trabalho da espiritualidade está atrapalhando, né? Eles podem ser trazidos também. É claro, há possibilidade e eles são trazidos. Às vezes também podem não comparecer na reunião, mas são orientados na espiritualidade. Né? Porque às vezes, na maioria das vezes, aquela reunião que a gente está fazendo não foi a primeira. Foram feitas outras no plano espiritual. E aquelas entidades já se tornaram até mais brandas. Né? Mas por orgulho ainda não querem ceder e se tiver oportunidade ainda fazem alguma ameaça. Ali no grupo, né? Então, para participar de uma desobsessão, a pessoa tem que ser bem vigilante, né? Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Isso aí a gente não vai negar para vocês. Eu não vou falar para vocês, não, vamos lá, de qualquer jeito lá vai dar certo. Não é assim, não. Né, Marlene? Então exige disciplina. É um trabalho mais sério. Todos são sérios. É que esse vai exigir mais, porque os casos também são mais graves. Nos casos de socorro, são mais brando. Né? Nos grupos de pronto-socorro, eles têm uma característica, inclusive. Os casos de dependente químico são encaminhados para o pronto-socorro. Quando é usuário de droga, alcoolismo, né? Eles são encaminhados para o
ele exige mais a desobsessão, mas não quer dizer que seja também uma coisa impossível. Senão nós não teríamos aqui 12 grupos. Né? Não teríamos 12 grupos. Nesses trabalhos de desobsessão, a gente pode ser feita a regressão ao passado para convencer o espírito que está cobrando, né, que está empenhado ali. Ele organizou uma equipe. Tem pessoas que fazem esse serviço na espiritualidade. Né? Ele organizou, colocou lá tal, né? Então, na regressão, o que acontece na regressão? Regressão ali do espírito, que quando, se for permitido, aí você dá o comando, você vai preparando ele com jeito, né? E faz ele lembrar o que aconteceu entre ele e a pessoa ali que ele está dizendo que prejudicou ele. Aí ele cai em si, porque ele começa a ver, ele vê, né? Ou ele vê de várias maneiras, ou vê através de uma tela, ou ele mesmo retornando ao passado, ele vive o passado, né? Ou passa ali pela mente dele, a gente não sabe direito como é que é. Várias. Aí ele vê, aí ele cai em si, às vezes chora, reconhece que ele prejudicou o outro também, que ele já vem fazendo isso faz tempo, um agride o outro, né? O que está no plano espiritual sempre agredindo o encarnado. Apesar que tem obsessão de encarnado para encarnado, de várias maneiras, né? De encarnado para desencarnado, entre desencarnados. Então, de várias maneiras. Mas é um trabalho gratificante. É gratificante e a gente tem que acompanhar o paciente, né? Às vezes a pessoa que pediu, ela mesma vem dar um retorno, ou você pergunta, né? E outra coisa, nós damos assim uma assistência aos trabalhadores. Inclusive nós temos até um plano aqui, plano de saúde, um convênio, que é o PAI, Plano de Assistência Espiritual, que todo trabalhador recebe de graça. Viu, Daniel? Bom, de graça inteiro, né? Porque tem que ser trabalhador. Certo? Todo trabalhador tem assistência. Quando o trabalhador não está bem, a gente até passa na frente dos pacientes normais para atender ele. Por quê? Porque nós precisamos dele para tratar os outros, né? Então, é um trabalho gratificante. Agora, vai exigir da gente, né? Exige da gente preparo, estudo, né? Estudo não pode faltar na vida do trabalhador da área mediúnica. Não pode faltar. Se começar a fugir do estudo, está caminhando para o lado errado. Porque o estudo que ilumina a estrada do médium. É o estudo que traz luz. É o diálogo com os companheiros. Eu estou em dúvida aqui, eu converso com outro, né?
Kardec orienta até de você conversar de outra casa espírita, você ficar aberto, você ficar, conversar, estou sentindo isso, estou passando isso, não sei o quê, né? Tal coisa, eu estou com dúvida, mas dirijam-se ao dirigente do grupo, né? Nós aqui na casa, todos os trabalhos têm só uma coordenação só. É tudo uma coordenação, é tudo uma família só. Então, o diálogo é aberto, tem liberdade de conversar, de perguntar, tirar dúvida, né? Bom, um outro trabalho que nós temos é o trabalho de passe, né? E vejam bem, é bom que se esclareça, nós estamos falando de trabalho prático. Mas tem trabalho de estudo também, gente, né? Nós temos aí quase uns 30 trabalhos práticos, mas temos estudo também, né? Nós temos estudo das obras de André Luiz, nós temos estudo da Revista Espírita, nós temos estudo da Joana de Ângeles, nós temos 2 Coens, né? Nós temos reuniões de evangelho, temos o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Então nós temos estudos, nós podemos dizer que há um equilíbrio entre estudo e a parte prática. Um não pode viver sem o outro. Se nós ficar só no estudo, nós vamos ficar muito teórico. Fé sem obras é morta. E se ficar só na parte prática, falar, já estou fazendo aqui, tá bom, não precisa estudar não. Né? Aí pode cair aí num fanatismo, num ostracismo, né? A pessoa se fechar, aí é aquilo que a gente estuda aí, acho que vai estudar ainda. Já estudou viciações? Cadê hoje? Viciações, aquela aula vai vir agora, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos vícios, ficar inventando moda, né? Em vez de inventar moda, vamos nos livros. Vamos lá no livro dos médiuns, livro dos espíritos. A obra básica, nós não podemos nos apartarmos delas. A obra básica tem que estar presente nesse tira-dúvida. E depois vem as obras complementares, né? André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. São 11, parece que são 11 ou 12 romances. Todos os romances do Manuel Filomeno, gente, são voltados para a obsessão. Então, quem trabalha nessa área é leitura obrigatória. Manuel Filomeno foi médico, foi militante de centro espírita, trabalhou em reunião de desobsessão, teve vivência mediúnica, participou lá da União Espírita Baiana, né, Federação Espírita Baiana, e foi do movimento, foi militante, foi espírita. Então, ele somou, né, o que ele aprendeu do lado de lá com o que ele já tinha aqui. Nós temos trabalho de passe sempre também aliado com estudo, com o evangelho, porque nós não podemos ficar só no passe, né? Nós não podemos aqui querer só tratar corpos, nós temos que tratar o espírito. Essa é a nossa área, a área do espírito, né? Esse é o nosso objeto de estudo, objeto de tratamento, né? E às 8 da manhã nós temos todos os dias
às 14h, de segunda a sexta. De manhã, a gente faz em forma de bate-papo. A gente faz um círculo, estuda o Evangelho e toma o passe. À tarde já é um pouquinho diferente, tem uma palestrinha de 15 minutos. À noite, são reuniões de 1 hora. Né? Com a segunda, quarta e sexta também é forma de bate-papo, só quinta que é palestra, né? Que aí o grupo é maior, nos outros momentos o grupo é menor. E nós temos nas quintas palestra, né? 2 coens, na terça e no sábado, né? Que vai recebendo o pessoal e preparando para exercer essas atividades. Certo? E, por sinal também, como vocês já estudaram sobre o passe, também já pode trabalhar. Nós estamos precisando aqui, no horário das 14 horas. Quem tiver disponibilidade... O passe aqui ele vai das 14 às 14h30. Ele não é assim o dia inteiro, não. Nesse momento. Então, quem puder participar, já pode vir. Chega aqui à tarde, conversa com a dona Rosa, ou comigo, fala que é do COEM, fala que o Antônio Carlos encaminhou, tá? Então, quem tiver disponibilidade, gente, já pode trabalhar no passe e na irradiação. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, o pessoal... Não, eles se organizam, eles formam, vai atrás de gente para fazer o serviço, para perturbar o outro. É, dívida do passado. Viu? Olha, gente, o nosso passado não é boa coisa. Nós estamos, o Paulo de Tarso fala isso, nós estamos aí debaixo de uma nuvem de testemunhas. Né? Isso é uma das grandes dificuldades nossa do encarnado. É a questão da obsessão. Mas nós temos que entender que aquilo que vem cobrar é porque nós prejudicamos eles. Né? Agora, tem aqueles que são contrários ao trabalho do bem. São contrários ao trabalho do bem. É outro, né? Outro tipo de pessoa. Alguma pergunta, gente? A Silvia e a Marlene estão aí, coçando a mão. Hein? Vou fazer a prece primeiro. Podemos encerrar então? Pode fazer a prece? Gente, então nós vamos encerrar, tá? Nós estamos aí convivendo, tem mais 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos. E depois lá no plano espiritual também tem mais. Então, as dúvidas aí no andar aí da nossa convivência, vocês poderão nos abordar aí a qualquer momento. E os livros também. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que nos
deram esta oportunidade de trabalho e que permitem, também de acordo com a misericórdia divina, né, permitem que sempre possamos estar recebendo pessoas a todo momento para reforçar as nossas fileiras aqui de trabalho em favor do bem com Jesus. E que Jesus nos abençoe e nos ampare agora e sempre.